Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro de matemática. Nossa semana já quase acabando, a gente quase chegando na prova do Enem, certo? Vamos continuar com os nossos top 10 assuntos. Hoje o assunto é sobre combinatória. Esse assunto todo ano cai uma questão, todo ano cai. Então pode ter certeza que vai ter uma questão disso na sua prova, tá? Vamos lá. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Essa é a condição para que eu monte a minha dupla, né? Lógico que o jogo de tênis pode acontecer entre duas duplas, né? E no caso, ele está dizendo que vai escolher 2 jogadores, então é um jogo de simples. A dupla que eu digo é um jogador de cada lado na quadra. Qual é o número de possibilidades de escolhas do tenista para a partida de exibição? Número de possibilidades é a gente contar quantos casos são possíveis do exercício solicitado. É um problema de contagem. E a gente pode usar os conceitos de combinatória, né? A combinatória serve para a gente contar situações possíveis de ocorrer dentro das condições impostas pelo problema. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um total de tenistas de tipos diferentes, alguns canhotos, outros destros, e a gente quer escolher pessoas dentro desse grupo. Como a escolha é o subgrupo, né, que a gente vai montar para praticar o esporte é menor do que o grupo todo que você tem, então isso é um caso de combinação, ou seria um caso de arranjo, um caso de combinação, porque a ordem não vai importar. Quando você tem a escolha a ser feita do mesmo tamanho do que o seu universo todo, né, se você tivesse 10 tenistas e escolher 10 entre 10, você, na verdade, vai fazer só a permutação de posições entre eles. No caso, você vai escolher um universo menor em relação a um grupo maior, isso é um caso, no caso, vai envolver o conceito ou de combinação ou de arranjo. E no caso, vai ser um caso de combinação, porque a ordem do atleta que a gente escolhe não interessa, né? Ele não fala que o atleta da quadra direita tem que ser canhoto ou da quadra esquerda tem que ser o canhoto, né? A única condição é, não podem ser ambos canhotos. Você não tem a posição delimitada, então a ordem não importa ali de quem seja, vai jogar. Importa restringir só esse tipo de jogador para praticar o esporte. Então, o que a gente pode pensar? Poderia, num primeiro momento, pensar assim, ó, quais são todas as possibilidades de montar uma dupla para praticar esse esporte? Quais são todas, né? Não pensando primeiro na restrição denunciada. A restrição é não poder ambos serem canhotos. Primeiro, formar uma dupla para jogar. Um jogador de cada lado da quadra. Você tem 10 tenistas e você tem que escolher 2. Isso seriam todas as possibilidades, né? O número total de possibilidades seria isso, né? O total. Isso é fazer uma escolha, possibilidades. Escolher 2 pessoas no universo de 10. Isso a gente traduz pelo conceito de combinação de 10, 2 a 2. Escolher 2 pessoas dentre 10, não interessando restrição nenhuma. Como ele coloca uma restrição de que não quero que os 2 sejam canhotos, então, na verdade, o que eu não poderia usar desse grupo? E aí eu posso pensar, calculo esse total de pessoas e desconto a parte que não me interessa. A parte que me interessa é escolher, dentre os canhotos, 2 deles. Porque dos 4 canhotos eu escolher 2, eu formei a dupla de 2 canhotos, e isso eu não quero. Então, eu teria ambos canhotos, né? O total seria isso. Quais seriam as quantidades de possibilidades de ambos serem canhotos? Seria eu escolher dentre as 4 pessoas canhotas, 2 delas. E como eu posso, então, pensar o que me interessa nesse problema? É eu pegar esse total, esse número de possibilidades diante da condição imposta, seria pegar o total de possibilidades e descontar aquilo que não me interessa. O conceito da combinação de NPAP
é n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial, que ficaria, o n seria aqui no caso o 10 fatorial, o p é o 2 fatorial, e o n menos p é a diferença entre os dois, 10 menos 2, 8 fatorial. Menos, aplicando o conceito de novo, 4 fatorial, o p seria o 2 fatorial, e n menos p é 4 menos 2, que dá 2 fatorial. Essa operação, se desenvolvida, vai dar um valor numérico. Mas o exercício não está preocupado com isso. O exercício está preocupado com que você saiba identificar o tipo de agrupamento que você tem aqui, o qual raciocínio ser utilizado, e lógico que se você sabe aplicar o conceito combinatório ali no sentido da fórmula, né? E essa alternativa está lá na opção A, tá? O raciocínio, o exercício também poderia, né? Ao invés de pedir nas alternativas as fórmulas do cálculo, ele poderia ter desenvolvido o resultado disso aqui, né? Rapidamente, isso ficaria o 10 fatorial, se eu desenvolver por 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, 2 fatorial 2 vezes 1, e o 8 fatorial vai simplificar. O 2 com 10 simplifica, isso aqui daria 45. Menos, desenvolvendo aqui a segunda parte do cálculo, o 2 fatorial simplifica, 2 com 4 simplifica, 2 vezes 3, 6. Então, essa conta daria 45 menos 6, isso daria 39 possibilidades de montar as duplas ali, jogassem duas pessoas que as duas não fossem canhotas, a única condição imposta para o problema. Esse é um jeito de raciocinar. Uma outra maneira seria a gente pensar assim, ó, formar a dupla. Então, eu poderia ter uma dupla de destro com destro, eu poderia ter um destro com um canhoto, ou canhoto com destro, que a ordem não importa, e se a gente pensar no canhoto com canhoto. O canhoto com canhoto não posso usar porque o exercício não quer. Então, seria eu contar esses casos de que é possível formar destro com destro ou destro com canhoto. Destro com destro, eu tenho 6 destros e seria escolher 2 de 6. Então, seria fazer aqui uma combinação de 6, 2 a 2. Isso é 6 fatorial sobre 2 fatorial, 4 fatorial. Se a gente desenvolver, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, 2 vezes 1 vezes 4 fatorial, simplifico, isso aqui dá 15. Escolher destro com canhoto seria imaginar, vou formar minha dupla. Quantos destros eu tenho? 6. Então, eu tenho 6 opções de escolher um destro. Escolher um canhoto. Eu tenho 4 opções de escolher um canhoto. 6 vezes 4, 24. Tem 24 maneiras de escolher um destro com um canhoto. E se a gente somar essas duas quantidades, né? Isso que eu estou calculando, as quantidades de duplas formadas por destro e canhoto ou formadas por destro e destro. Se nós somarmos essas duas quantidades, vão dar exatamente as 39 maneiras de montar as duplas que a gente achou pelo modo usando a fórmula, tá? Então, existe mais do que uma maneira de resolver um problema de combinatório. Você pode ir tentando desmembrar caso a caso e contar caso a caso, ou você pode simplesmente usar o conceito pela fórmula, o que você achar mais fácil, você dominar mais, o que você se sentir mais confortável de resolução. Ok? Um abraço, espero que você esteja gostando e aprendendo, e até a próxima.